Estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, na sua TV Rio Branco, canal 8, SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Você que sempre nos prestigia na nossa capital Rio Branco e também você do interior. Eu tenho o prazer de conversar agora com o novo desembargador de Rio Branco, Dr. Luiz Camulês. Seja bem-vindo, doutor. Tudo bem? Obrigado. Graças a Deus, tudo bem. Eu que agradeço a atenção e o convite. Doutor, o senhor é natural de Assis, em São Paulo. Assis, estado Mas o de São senhor Paulo. disse que não conhece a cidade natal. Não conheço. Fala um pouco desse caso e depois da sua trajetória até chegar aqui no Pois Acre não. em fevereiro de 96. Eu nasci em Assis, minha família, nós somos em 4 irmãos. Eu sou mais novo, né? Minha família com certeza estava passando por Assis, naquela época, na década de 50, essa região do estado de São Paulo estava em desenvolvimento. Aí, logo em seguida, eu já fui para Presidente Venceslau, onde eu cresci e estudei em Presidente Prudente. Ingressei no Fórum em São Paulo, na capital, em 1978. Me transferi a Presidente Prudente em 79. Fiquei até 1986 lá, quando eu terminei a faculdade. Já trabalhava no Fórum. Saí de Presidente Prudente e vim para Presidente Médici, em Rondônia, onde advoguei 8 anos. Aí fiquei 1 ano em Porto Velho, fazendo a Escola da Magistratura. Passei no concurso para o Acre, estou há 22 anos e meio no Acre. Então o senhor já é mais acreano que paulista. do que paulista. Muito mais acreano, viu? Aqui o senhor teve uma passagem no interior, Cruzeiro do Sul, Sim. 3 anos, 10 meses. Cruzeiro do Sul, 3 anos, 10 meses. Eu tenho que é a cidade mais bonita que nós temos no estado do Acre. Depois Sena Madureira, 1 ano e 10 meses. E 17 anos e meio já na capital. Tem muitos magistrados que demoram a se adaptar em determinadas cidades. Pelo visto, o senhor gostou muito de Cruzeiro do Sul de cara, né? Ah, sem dúvida, né? Eu, inclusive, para sair de Cruzeiro do Sul foi muito difícil, porque os desembargadores queriam que eu viesse para a capital enquanto juiz substituto. E eu sempre relutei e fiquei lá. Aí, quando surgiu a promoção, aí eu me vi fadado a mudar de cidade. Normalmente os juízes ficam tentando de todas as formas para voltar logo para a capital. Não foi o seu caso? Não, não é o meu caso e tem alguns colegas também. Eu gosto muito do interior. Por que eu gosto do interior? Porque no interior você tem a possibilidade de andar a pé, manter contato com a comunidade de uma forma mais simples. E você verdade. acaba conhecendo as pessoas. Né? Isso fica mais fácil tomar uma decisão? Mais fácil e mais acertado. Não apenas naquela história do olho por olho, dente por dente. Não, tem uma visão mais ser social. assim. Né? Não, a justiça não deve ter esse jargão, né? O juiz ele deve conhecer a comunidade. Julgar de acordo com o direito não é difícil para aqueles operadores do direito. Mas fazer justiça não está no livro. E quando o juiz não conhece a sua comunidade, eu entendo assim, não critico as opiniões divergentes. Entendi. Ele acaba não fazendo a justiça que deveria ser feita. E se faz, às vezes não faz como é para fazer. Então, o senhor acha que dentro do limite como operador do direito, o juiz deve ter um olhar social também? É necessário. É muito necessário isso, né? Eu vejo que hoje o interior molda muito o caráter do magistrado. Ele está num laboratório extremamente complexo e que isso vai ser importante na vida dele. No interior, eu vou dar um exemplo. O juiz faz a adoção de uma criança, isso já aconteceu comigo. Hoje a criança já mora aqui em Rio Branco, o pai também. E sempre que eu encontro aqui, ele mostra e me apresenta a criança com orgulho e fala do ato. E foi uma adoção, um ato simples que o juiz faz. Mas ficou marcante. Ficou marcante e marca também para o magistrado. Sim, claro, de forma positiva. Né? Ele vê a extensão do ato. Eu acho que ali vai além de uma realização profissional, né, doutor? Muito mais que a realização profissional, mas a realização pessoal. Sim. O sentir que você, de forma humana, contribuiu com o bem-estar de alguém. Bem-estar de alguém. Sena Madureira, apesar de ser do interior também, mas o senhor diria que tem características diferentes de Cruzeiro do Sul? Tem, porque Sena Madureira é uma cidade que já tem ligação com a capital. Inclusive, quando eu cheguei em Sena Madureira, o que eu estranhei? Eu não via as jovens se prostituindo. E eu comecei a ficar preocupado com esse dado. E como naquela época, hoje não mais, também não oriento que o magistrado faça isso. Eu vinha para Rio Branco e voltava de ônibus. Então, o que eu comecei a ver dentro do ônibus?
as adolescentes vindo para Rio Branco se prostituir aqui. Por isso que o índice não aparecia em Sena Madureira, mas ficava aqui. A consequência ia para lá, mas o ato você não verificava na cidade. Então, esse é um dado interessante, né? E outra, o que eu via também lá em Sena Madureira, muito jovem tatuado, que em Cruzeiro do Sul, à época, não tinha. Porque eles vinham para cá, se tatuavam e voltavam. Era influência da capital. Influência da capital. Aliás, o senhor diria também que Cruzeiro do Sul, não agora, mas talvez na sua época, tinha muito mais influência amazonense do que acreana? Muito mais. A relação muito mais com Manaus do que com o Rio Branco. Eu, quando eu mudei para lá, eu particularmente não entendi, porque eu vim de um estado de fora, e o cruzeirense, ele nunca fazia referência a Rio Branco, ele fazia referência a Manaus. Todo tratamento de saúde, tudo que ele tinha que ir era Manaus. Porque aí eu fui entender que toda a ligação fluvial era com Manaus, não era com o Rio Branco. Então, essa é a diferença. Tanto que a cultura do cruzeirense é muito ligada mais a Manaus. Hoje deve ter amenizado um pouco, mas era toda ligada a Manaus. O senhor ingressou, então, na magistratura com quantos anos? Com 37 anos de idade. Alguns formadores de opinião, e eu acabo concordando também com eles, que, sem menosprezar, isso acho que não é um desmerecimento aos juízes mais jovens, mas eles entendem que o juiz deveria ingressar num cargo só a partir dos 35 anos. E se você voltar ao passado recente, vai ver que as decisões tomadas por juízes acima de 35 anos, dificilmente elas são reformadas nas instâncias superiores. Dificilmente. Porque aí, como o senhor fala, ele não age apenas só com o olhar do jurídico propriamente dito, mas também com a visão social. Eu acho que é fundamental isso. Eu tenho uma opinião muito particular. Primeiro, eu entendo que para você fazer um concurso da magistratura, você deve ter no mínimo 30 anos. E disso você deve ter advogado 5. Eu tive a felicidade, quando eu ingressei eu estava com 37, fui escrevente por 8 e advoguei por 9. Então, quando eu passei no concurso da magistratura, eu já vim com 17 anos de experiência. Isso me auxiliou muito. Eu fui escrevente de júri durante 8 anos. E experiência nos dois lados, né? Nos dois aspectos, né? Então, eu tive do lado de lá do balcão, conforme diziam os advogados, porque eu advoguei. Isso trouxe uma forma diferente de você enxergar como que é a postura do profissional. Né? Isso facilitou muito o contato. Eu, como juiz, eu não devo receber o advogado com desconfiança. O advogado ele vem trazendo um ponto de vista diferente do cliente dele. E eu tenho que dar graças a Deus a isso, porque ele vai me trazer um aspecto do direito jamais estudado, naquele ponto de vista, que me facilita o meu julgar. Aqui na capital, como é que foi a sua trajetória durante 17 anos, né? Eu sempre gostei. Eu cheguei na vara de órfãos e sucessões. Essa vara ficou 4 anos e 8 meses sem juiz titular. Então, eu cheguei, tinha uma média de 2.700 processos, uma vara de inventário. Imagine a rotatividade de juiz, o quanto que isso é ruim. E eu assumi a vara em 2001. E só saí agora. Fiquei 17 anos na vara. E muito complicado, porque você precisa dar celeridade, mas não pode agir com tanta pressa. Sim, e isso me deu muita experiência, porque no inventário você não tem uma fase que normalmente se imagina nos demais, a audiência. E nós no cartório, eu digo nós, a equipe toda. Né? Você como juiz, mas você não é uma unidade só. Você tem os funcionários que isso também fazem parte dessa comunidade que você convive. Nós começamos a fazer as audiências no inventário. Isso ganhou um ritmo muito importante. Tanto que, ultimamente, eu estava terminando o inventário de 4 a 6 meses fazendo audiência. É complexo? Depende do ponto de vista que você vai olhar essa complexidade. O maior número de pessoas que eu consegui em uma audiência fazer um acordo foram 43 pessoas dividindo uma casa. Então, isso exige uma certa ponderação, uma certa tranquilidade. Deus tem que iluminar muito também, porque isso não está no livro. Sim. Se você não tiver essa iluminação do Senhor, você não consegue chegar a lugar nenhum. O senhor ora muito? Bastante. Todos os dias, pela manhã, à noite.
quando me sobra um tempo, eu vejo algum programa evangélico, vou muito à Bíblia buscar, que é a fonte de sabedoria de todo ser humano. Qual a importância, na sua opinião, dessa alimentação espiritual para quem toma decisões importantes, como o magistrado precisa tomar? Bom, primeiro, você tem que ter e acreditar e ter fé num ente criador. É a primeira coisa. O homem sem Deus não é nada. Ele é um ser como qualquer outro. A partir do instante que ele tem Deus como sendo o seu Senhor, Salvador, dali em diante tudo fica mais fácil. Para o homem comum as coisas são difíceis. Para o homem que entra em oração e crê no Senhor, tudo é mais fácil. Ele tem certeza que ele vai entrar na luta, mas ele tem certeza da vitória. Essa é a diferença daquele que crê no Senhor. Qual o que mais lhe marcou do ponto de vista positivo e, ao mesmo tempo, negativo nessa sua trajetória como juiz? Bom, eu diria assim, às vezes você tem vontade de fazer sempre mais, né? E em razão das circunstâncias, que você não trabalha só, isso que eu disse, você às vezes não consegue fazer ou imprimir ou impor aquele volume ou velocidade que você pretende, porque tem diversas circunstâncias, né? Você não decide só, você não atua de forma isolada. Graças a Deus que não é assim, que você não anda só. Então você tem um conjunto de fatores e você é parte desse fator, você faz parte de uma engrenagem. E isso é que é salutar, porque você passa a entender que você não é o senhor de tudo e que você depende de outras coisas. O senhor chegou a sofrer ameaças por uma decisão tomada? Não, graças a Deus. Eu estou no Acre há 22 anos e meio, nunca tive esse problema. Atuei na vara criminal em Cruzeiro do Sul e está certo que é época bem diferente daqui, Sim, de que nós estamos hoje, né? Mas nunca tive esse problema não. Graças a Deus, alguns colegas já experimentaram por isso, mas esse é um ponto também que eu tenho certeza que Deus é que cuida. Eu sei que é difícil você fazer uma autoavaliação, mas, em linhas gerais, qual a avaliação que o senhor faz dessa trajetória toda, esse tempo todo como juiz? É como você afirmou, né? É muito difícil você se autoavaliar. Mas eu procuro sempre olhar se tudo aquilo que eu fiz, se eu poderia fazer melhor. E além de fazer melhor, fazer de um modo diferente. E o que eu procuro ser é colocar isso tudo que tem no direito com um outro lado humano. Para que as pessoas, ainda que o resultado seja negativo, que eu venha tratá-la bem. Entendi. Eu não posso dizer um não para a pessoa e ser ríspido com ela. Não quer dizer também que eu, sendo favorável a ela, eu devo tratar com excesso de liberdade. Não, eu tenho que procurar esse meio termo. Esse meio termo é um pouco complexo de você encontrar. Só a experiência, ou seja, só a vivência, o tempo de vida é que vai te dar isso, que é aquilo que o senhor comentou no início da sua frase. Qual é a sua expectativa agora em relação a mais um desafio, desta feita bem maior, né? O desembargo, todo juiz, imagina um dia chegar ao cargo de desembargador. Eu também não fui diferente. Por uma circunstância que nós não temos essa limitação, a colega desembargadora Cesarinete veio a falecer e eu, por ser o mais antigo, acabei ocupando a vaga. Evidente que é bem diferente do primeiro grau. No primeiro grau, você impõe um ritmo de velocidade na sua unidade e você depende dos funcionários que estão à sua volta e das partes. No segundo grau já é um pouco mais complicado. Você elabora o voto, você tem um período para colocar na pauta, aí vem a sessão, os outros dois desembargadores vão discutir o seu voto, havendo divergência, amplia-se o quórum, isso é na Câmara Civil, da qual eu faço parte. No pleno já é mais complexo ainda, porque são 12 desembargadores. Eu estou iniciando agora, primeiro mês, completei no dia 26, então praticamente os pares é que acabam me encarregando. Os pares são os demais desembargadores, né? E novo, dessa forma, no desembargo, eu estou mais para aprender do que qualquer outra coisa. O senhor foi muito bem recebido lá, né? Você tem ali ao seu lado bons amigos. Sem dúvida, né? É o que eu disse, os desembargadores têm um coração muito bom, eu sempre fui muito bem tratado aqui no Acre, desde a época que eu cheguei. E eu procuro também corresponder dessa forma, né?
Eu entendo que o ser humano você não pode nunca visualizá-lo na vertical, mas sim na horizontal. O homem deve ser entendido pelo que ele é, e não pelo que ele tem, ou etc. e tal. Todo ser humano tem falha e tem virtude. Eu procuro ver mais a virtude em todo ser humano do que os defeitos, né? O senhor assume como desembargador numa situação que o senhor não gostaria, né? Da morte de uma colega de profissão. Então, nesse caso, diferente de outros juízes, o senhor não precisou se articular. O senhor foi pela questão da idade, merecimento. Isso tem um lado positivo, porque não lhe deixa com compromisso com ninguém, apenas com a boa intenção de fazer justiça. Nós temos dois modos de ascensão, tanto para o juiz quanto para o tribunal. Uma é antiguidade e outra é merecimento. A diferença é que na antiguidade, você já sabe que é você que vai, e eles também têm consciência disso, né? Não quer dizer que no merecimento, o colega que foi alçado ao desembargo ou promovido menos como juiz, ele ficaria devendo alguma coisa. Não, isso é um perfil diferente, é uma condição diferente. Mesmo porque o merecimento são avaliados diversos setores, diversos critérios, e é algo complexo para você fazer. Ou seja, é a vida dele toda como... Sim, e às vezes naquele período em que ele está sendo avaliado para obter o merecimento, por alguma circunstância externa ou uma carência de funcionários, ele não se desenvolveu tão bem quanto o outro. Ou seja, não está em boa fase naquela época. Naquele período, mas às vezes não depende dele, depende de uma outra circunstância. Claro. É verdade. Então, graças a Deus, eu fui dessa forma, pela antiguidade, que não teve isso, mas também ninguém cobra nada disso do juiz, não há esse problema não. Claro. Conversei aqui com o Dr. Luiz Camulês, ex-juiz, novo desembargador. Muitíssimo obrigado pela entrevista, parabéns pelo trabalho realizado como juiz e boa sorte agora como desembargador, numa função, repito, muito mais complicada. Né? Eu que agradeço a sua atenção, a bondade de vocês, a forma como sempre foi tratado aqui na emissora. Está à disposição, ainda continuo na presidência da ASMAC, que é um outro ponto, e também lá no tribunal. Tudo que for possível para difundir as ações do Poder Judiciário, eu fico muito grato. Aqui é um canal muito importante que sempre teve essa preocupação, sempre externou essa abertura para o Poder Judiciário. Eu agradeço muito em nome de todos lá do tribunal. Que Deus continue a iluminar seu caminho. Amém. Glória a Deus por isso. Sucesso. Muito obrigado. Amém. Muito bem. Depois do intervalo, eu volto para falar sobre o baile do servidor e de outros assuntos também. Eu vou conversar com o Marquinhos Gama, presidente da Sermurb, vou conversar com o Zé Roberto, que é o proprietário do Recanto da Gelada, que é um dos parceiros já tradicionais da Sermurb, e também com o Eduardo. Ele é líder, ele é o vocalista da banda Trio Furacão, será que era a principal atração do baile desta quinta-feira, a partir das 10 da noite, lá na Sermurb. Em 2 minutos. Até já.